Olá! Veja os destaques do programa que lhe aproxima ainda mais da Câmara Municipal de Aracaju. Ivaldo José cobra ações da SMTT no bairro São José. Emanuel Nascimento pede saúde todo dia para a população. Manuel Marcos volta a criticar descaso na saúde pública. Agamenon questiona a greve dos médicos e professores do município. Adriano Taxista fala sobre os táxis de Aracaju. O Câmara em Ação já começou. O vereador Ivaldo José apelou para que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, tome medidas para conter os constantes acidentes que ocorrem no bairro São José. Funcionários dos hospitais, das lanchonetes e moradores estão colocando estas faixas nos postes. Solução SMTT. Acidentes constantes neste local. Já fiz ofício, já mandei foto para Nelson Felipe, nem sequer resposta obtive. Agora, a velocidade para colocar pardal, para colocar fotossensor é impressionante. Mas coisas simples que podem ser resolvidas é uma morosidade. Nessa esquina os acidentes são constantes. Não tem sequer, colega Renilson, uma faixa de pedestre. Numa área de clínicas, onde doentes, idosos, cadeirantes, crianças, estudantes passando por ali, e aí os moradores são obrigados a colocar de pendurado pedaços dos carros acidentados, faixas, olha lá, roda de carro pendurada, placas de pare colocada por moradores. Eu mostrei isso a Nelson Felipe, é meu amigo, mas parece que essa amizade atrapalha, não pode ser amigo do governo, tem que ser inimigo. Porque a gente mostra todo dia, faz o apelo, está lá, a roda do carro na placa, aos pedaços dos carros envolvidos nos acidentes. SMTT, pelo amor de Deus. Vou dar um endereço novamente, que talvez os ouvidos ainda não captaram a mensagem. Ruas Guilhermino Rezende, com Campo do Brito, está ali na placa. No bairro São José, próximos às clínicas, no fundo do Hospital São Lucas. Os moradores já fizeram apelo, eu já formalizei via ofício, já mandei as fotos, estou repetindo novamente, estou sendo até cansativo neste apelo. Emanuel Nascimento falou sobre a relação entre a Prefeitura Municipal de Aracaju e o Hospital Cirurgia, que, segundo o parlamentar, é ruim. Para Emanuel, é necessário haver um entendimento entre os órgãos para que a população aracajuana seja melhor atendida. Já falei dessa má relação que existe do governo municipal com o Hospital Cirurgia. Existem até comentários dos servidores do Hospital Cirurgia que o secretário quer é que o presidente do Hospital Cirurgia se afaste do cargo. Comentários fortes dentro do hospital. A entidade tradicional, histórica, independente, autônoma, e o município quer interferir. É incorreto. O que o município tem que fazer é pagar o que o Hospital de Cirurgia tem direito. A gestão do Hospital Cirurgia é independente. Claro que merece fiscalização dos órgãos. Mas a gestão é independente, o presidente é eleito, o presidente de uma fundação. E quero dizer mais, essa casa respeita tanto a Hospital Cirurgia, que apresentou uma lei de utilidade pública. O Hospital Cirurgia é de utilidade pública. Ela tem que ter os recursos para poder gerir, para poder resolver a questão do povo. Quando a administração municipal faz assim como no Hospital Cirurgia, não está maltratando só os servidores do Hospital Cirurgia, está maltratando o povo, a comunidade, até aqueles, Gerardo Hermes, que vêm do interior. Essa é a grande questão. Agora está existindo uma dificuldade de repasse do município para os fornecedores, para o Hospital Santa Isabel, para, enfim, esse que tem parceria com a administração municipal, pelo SUS. Estamos sabendo, inclusive, que até os cabos estão sendo terceirizados com as OS. E que talvez queiram terceirizar até o SEMAR. O vereador Manuel Marcos voltou a criticar o descaso com a saúde pública sergipana. Para o parlamentar, a questão é tratada por pessoas que não têm nada a ver com a gestão de saúde. É humilhante, é vergonhoso para todos nós saber que os hospitais, meu querido amigo, não é apenas o Hospital de Cirurgia, não. Os hospitais do Brasil estão deteriorados, assim como a saúde de todos os brasileiros. Mas imagine, para nós vereadores,
ouvir de um homem simples, um funcionário do hospital de cirurgia, eu imagino, senhor Cícero, o que está acontecendo agora no túmulo, presidente, de Dr. Augusto Leite, fundador daquela entidade. Eu, que na época, não só eu, mas doutor Gonzaga, principalmente, não sei se doutor Aguinaldo, doutor Emerson, que passamos por aquelas salas, por aqueles longínquos corredores do hospital de cirurgia, e temos consciência, doutor Emerson, quantas vidas, quantos casos gravíssimos de saúde, e nós éramos de uma época, ainda quando acadêmico, que o indivíduo tinha uma fratura de um osso, imediatamente as equipes corriam em cima para cuidar daquela fratura, operando, imobilizando, colocando gesso, porque sabia-se naquela época, que deve também ser a sabedoria de hoje, que com osso, quanto mais rápido as atitudes e as ações, melhor é a recuperação. Agamenon Sobral falou da greve dos médicos de Aracaju, apontados por ele como irresponsáveis e que não querem trabalhar. Os médicos irresponsáveis não querem trabalhar. O secretário colocou um ponto eletrônico. Eles querem que seja ressarcido pelo que não fez. Querem que sejam ressarcidos. Foi descontado os dias por não trabalharem. É o que consta no contra-cheque. Não apareceram para trabalhar. Teve o seu dia. Tem que cortar mesmo. Secretário Luciano Paes, tem que cortar mesmo. O povo tem que ser respeitado. Não é admissível que esses cidadãos sejam funcionário público e não apareçam para trabalhar. Não é admissível. Não apareceu para trabalhar, tem que ser cortado mesmo. E tem que fazer o seguinte, tem que cortar deles, contratar médico pelo RPA e pagar com o salário dele mesmo. Já que ele não está trabalhando para atender o povo, ele tem que entender que ele foi concursado para ser funcionário público. E funcionário público tem obrigação. Olha, vereador Valdir, sabe qual é a prática? A prática é o seguinte, o médico chega lá, chama o atendente e diz, olha, hoje você marca 15 pessoas. Ele atende os 15 em 1 hora e aí vai embora. Quando a carga horária dele é 4 horas por dia. Ele atende os 15 em 1 hora e tchau. Aí não atende mais ninguém. Não, se a carga horária dele é 4 horas, ele tem obrigação de estar lá às 4 horas. Durante seu pronunciamento, o vereador Adriano Taxista informou que esteve fazendo uma visita aos taxistas de Aracaju e constatou a insatisfação desses trabalhadores com a Prefeitura de Aracaju. Adriano disse que espera que a situação seja revertida. E ontem eu passei o dia fazendo visita e tirei várias fotos das filas de táxi de Aracaju. Eu acho que aliado é aquele que é verdadeiro e fala a verdade. E infelizmente é preciso dizer hoje que a categoria de táxi de Aracaju que votou nessa gestão não está mais com o prefeito de Aracaju. Mas eu tenho esperança, vereador Gelson Santana, que a administração possa reverter. Infelizmente, alguns meses foi remunerado o tenente Silvano, que desenvolveu um excelente trabalho em combate ao clandestino, e a administração da SMTT, através do Coronel Pérez, se comprometeu com a classe que colocaria alguém à altura que faria o mesmo serviço. E tirou um e colocou 2. Tem um tenente e tem um sargento, que assumiu o lugar do tenente Silvano. E aqui eu não estou defendendo a permanência ou a volta do tenente Silvano. Apenas eu estou fazendo um comentário que a categoria de táxi passou para mim. É claro que eu não visitei todas as filas ainda, mas vou dar continuidade a essas visitas aos taxistas para ouvir. E o que eu estou falando aqui hoje é a voz, é o que a categoria de táxi de Aracaju está falando e gostaria de falar aqui nessa tribuna, mas me deu a oportunidade e me elegeram vereador de Aracaju para falar em nome da classe. E a categoria de táxi de Aracaju está insatisfeita e hoje, infelizmente, não está com essa administração. Infelizmente, mas tem como se reverter, depende do interesse do Executivo. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui.
Reveja esta e outras edições no site câmaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. A gente tem um novo encontro amanhã e eu espero você aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!